1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, meus irmãos. Chapter 2, verse 9. Lá, quase no final da sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, no verso 9. 1 Peter, chapter 2, verse 9. Sabe, meus irmãos, eu estava You have to understand, refletindo a I was respeito thinking about it, da nossa identidade. about our identity. Sabe, se tudo aquilo que existe, que o mundo conspira hoje contra a igreja, Is everything the world is planning against the church é para que nós desconheçamos a nossa identidade, is for we do not know our identity. para que não saiba quem você é. For you to not know about who you are in Jesus. Sabe, Jesus Cristo fez grandes obras, irmãos, sim ou não? Okay, Jesus did a big work here, yes or no? Agora, Jesus ele falou que obras maiores nós faríamos. But Jesus said that bigger things we'll do after him. Então veja, se nós ainda não estamos vivendo isso, And then you have to understand, if you're not living é this, porque nós ainda não compreendemos quem nós somos em Deus. it's because we did not understand who we are in Jesus. Nós não entendemos a nossa verdadeira identidade aqui We na did terra. not understand our truly identity in Você Jesus. sabe, essa tem sido a crise da igreja moderna. And this is the crisis, the modern church. Aliás, essa tem sido a crise do mundo. This is the crisis of the world. O menino não sabe se é menino ou se é menina. A young kid don't know if he's a male or female. Sabe, você não sabe quem você é. You don't know who you are. E as pessoas aceitam os rótulos que o mundo vai colocando nelas. And the people accepted what they said about them. Mas com a sua vida não pode ser dessa forma, But irmãos. with your life cannot be like this. Porque Cannot be agora the same. você se tornou filho. Because now you are son of God. Fala assim, eu sou filho. Say it, I am a son Sabe, of God. nós somos filhos. We are sons. E esse processo que nós precisamos compreender agora na nossa vida This process that you have to understand in our life é a compreensão a respeito dessa filiação que nós somos agora. is the understanding of our affiliation that we have now. Você tem que entender que você é filho e quais as implicações que isso tem. We have to understand that you have to understand that you are a son and that your obligation that you have. Senão você pode se tornar um filho, mas ainda continuar vivendo como um estranho na casa. Because you can be a son but live like a stranger in the house of the Father. E toda a conspiração desse mundo, do inferno, é para que nós não venhamos a compreender a nossa identidade. All this work of the devil, I'm sorry, Pastor. All the work of this world and the devil. All the devil is for you do not understand who you are in Jesus. Você sabe, só filhos que se sentem amados têm confiança. Only the sons who are loved and feel loved, they have trust. Só filhos que são aceitos, eles podem corresponder ao amor do Pai. Only the sons that is accepted can answer to the love of the Father. E sabe, o diabo tem trabalhado em cima dessas coisas. And the devil is working over those things. Qual que é hoje o maior dilema, o maior contraste na vida dos crentes? What's the biggest problem in the believer's life today? Você sabe, eles não duvidam que eles se tornaram filhos. They do not doubt that they are not sons and Mas daughters. eles acreditam que são uma espécie de filho que tem horas o pai ama e tem horas o pai não ama. And they believe they are sons and daughters, but they put in doubt the trust of the Lord. Então ele nunca tem confiança para poder se relacionar com o seu pai. They don't have trust to relate it to the God openly. E a consequência é que ele nunca desfruta aquilo que Deus preparou para ele. And the consequence is they never enjoy what God has in store for them. Os irmãos estão acompanhando? Everybody's following me. Amém. Então veja, quando Deus ele resgata indo para a Bíblia, quando Deus resgata
o seu povo do Egito, when God rescued his people from the Egypt, e com a intenção de Deus, a vontade dele, era levar esse povo até uma terra de promessa, terra de Canaã. and the intention of God is lead his people to the Canaan land. Quem já ouviu falando a respeito disso? Who listen about Canaan land? Ninguém? Então eu vou falar de novo. So nobody, so I'm going to speak it again. Sabe, irmãos, porque isso é extremamente importante para você entender. Because this is very important for you to understand. Que esse é o processo que nós estamos vivendo no hoje. This is a process that we're living now. Você tem que entender onde Deus quer te levar. You have to understand where God wants to take you. Você tem que entender por que as coisas estão acontecendo na sua vida. You have to understand why things happen in your life. Senão você vai ficar andando a esmo. Because you're going to walk around in circle. Deixa eu te falar, Deus não te chamou para andar a esmo. And then you have to understand that God didn't call Sabe, Deus te you to chamou walk com around. um propósito. God called you with a purpose. Ele tem um objetivo. He has an objective. Tem uma direção para a He sua has a vida. direction in your life. Agora, se você não conhece essa direção, But if you don't know this direction, você está perdendo tempo. you are losing your time. Já viu pessoas que parecem que estão perdendo tempo? Did you see people that is looking like they are losing E their elas andam, mas parece que andam em ciclos, não chegam a lugar nenhum. time? And they walk, but they are walking around and they don't go nowhere. Talvez essa seja a descrição da vida de alguém aqui, ou de alguém que está assistindo a Maybe gente. this is a description of someone's life here. É porque você não conhece a direção de Deus. Because you do not know the direction of God in your life. Então Deus ele te chamou porque ele tem um propósito, um objetivo, um lugar para te levar. Because God called you because He has an objective, He has a purpose to take you somewhere. E conhecer a sua identidade, entender o propósito de Deus é o que vai te permitir chegar até esse lugar. To know your identity in Christ is what allowed you to go to this place. Então veja, como eu falei, as pessoas, na Bíblia o povo de Deus andava no Egito. So in the Bible, God's people walk in the Egypt. Isso fala para nós quando vivíamos no mundo, no curso desse mundo. These related to us when we live in the world with this life. E aí Deus chama, Deus tira você de lá. And then God rescue from that place. E o objetivo de Deus é te levar ao lugar da promessa, ao lugar do desfrute. The object of God is take you to the promised land, the land of honey and milk. Mas existe algo que nos impede de chegar até lá. But it's something that is blocking us to go there. Você sabe, escravos não podem herdar a herança de Deus. You have to understand, slaves cannot heritage the heritage of God. E o problema é que quando nós éramos escravos, nós começamos a viver e a pensar como escravos. Because when you were a slave, you start living and thinking like slaves. E para que Deus te leve aonde Ele quer, é preciso você passar por uma transformação de mente. And then God, to take you to this place in the store, He has to renew your mind. E todas as vezes que você estuda a Bíblia, que você vem no culto, que você compartilha a palavra, sua mente está sendo transformada. And all the time, every time that you come to the service and you study the Bible and listen to the word, you are being transformed. E talvez o ponto de partida dessa transformação é entender quem você é. And then maybe the beginning of this is to understand who you are in Jesus. Você já parou para pensar o que é a salvação? Have you stopped and thinking about this? Se eu perguntasse para você o que é a salvação, And if I stop and ask you what is salvation, eu tenho certeza que o número de pessoas aqui seria o número de respostas diferentes a respeito disso. The number of people here is going to be the number of answers because it's very broad. Sabe, as pessoas têm uma vaga ideia do que seja a salvação. Most of the people has a very superficial idea what is salvation. E por não entender a salvação, And do not understand the salvation, não desfrutam da salvação. do not enjoy the salvation. É como se eu te desse um presente, It's like I give you a present, te desse um iPhone. give you an iPhone, É um bom presente, né, irmão? a cell phone is a very good present. Mas veja, você nunca viu um iPhone na vida. But you never use
use or know what is iPhone. E você nem sabe que isso é um celular. And you don't even know that's a cell phone. E aí você olha esse negocinho quadrado aqui And you look at this, rectangular, e acha que é um colocador de copos. and think that's a cup holder. Aí você põe esse colocador de copo lá na sua casa. And then you take this cup holder to your house. Vocês estão rindo, né? Mas tem muita You're casa laughing. que tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. But it's like there's a lot of houses that has a open Bible in Psalms 91. E fica ali de enfeite, ninguém nunca leu o que está ali naquele And it's salmo. over there like, a furniture, and nobody read it. Sabe? Então assim é a salvação também. And like this is the Se salvation. você não entender todas as implicações, If you do not understand all the implications of salvation, você não vai in your life, desfrutar dela. you're never gonna understand or enjoy this. Então a sua resposta sobre a salvação é o tanto que você desfruta dela. And then your answer about salvation is how much you enjoy it in your life. Se eu falar para você o que é a salvação, And if I tell you what is salvation, e se você responder assim, Jesus salvou para eu ir para o céu, well, you answer, well, Jesus saved me so I can go to heaven. então é isso aí que você vai desfrutar. And so is this that you're gonna enjoy? Quando você morrer, você vai para o céu. When you die, you go to heaven. Mas deixa eu dizer, existe muito mais coisas que você não sabe. But let me tell you, it's a lot more to this than just this E expression. por desconhecer você não desfruta. It's because you don't know, you do not enjoy. Sabe, Jesus, ele morreu na cruz para te dar saúde. Jesus died on the cross to give you health. Você sabia disso? Do you know this? Jesus morreu na cruz para te dar prosperidade. Jesus died on the cross to give you prosperity. Jesus morreu na cruz para te dar uma vida de descanso. Jesus died on the cross to give a restful life. Então, quanto mais você compreende a salvação, mais você pode desfrutar The dela. more you understand about salvation, the more you can enjoy about it. Então, hoje eu queria falar a respeito de algo que aconteceu, não no mundo natural, mas no mundo do espírito. Today I want to say something that happened not in the worldly life, but in spiritual life. E quem escreveu isso aqui foi alguém que andou junto com Jesus. And who wrote this is somebody O who apóstolo walked with Pedro. Jesus. Então The lá, apostle Peter. na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, In the 1 Peter chapter 2 verse 9, fala assim: porém vós sois... Eu vou ler, eu vou pôr na legenda, não precisa ler não. Pois vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então aqui nós temos uma declaração a respeito de algo que aconteceu conosco. and then over here we have a declaration of something that happened to us. E hoje eu gostaria de nos aprofundar um pouco nesse texto aqui. And then today I want to go deeper into this text. Então eu vou começar pelo final mesmo. And I'm going to start by the end. Aqui fala que ele nos convocou das trevas para a luz. Over here says that he rescued us from the darkness to the light. Você sabe, as trevas elas têm um problema. The darkness has a problem. Porque nas trevas ninguém enxerga absolutamente Because nada. in the darkness nobody sees absolutely Mas quando você nothing. chega num lugar onde tem luz, But when you go to a place that has a light, as coisas se tornam claras para você. the things become visible and clear for you. Então a primeira coisa que nós temos que entender, First thing that we have to understand, a Bíblia fala que o mundo não conhece a Deus. the Bible says the world do not know Jesus. O mundo não entende as coisas do Espírito. The world don't understand the O spiritual mundo não things. tem compreensão dessa dimensão The invisível. world don't have comprehension of this invisible E a Bíblia fala lá em dimension. Isaías, o povo que andava em trevas. And the Bible says in Isaiah,
the people that walk in darkness. Então as pessoas no mundo elas não conseguem enxergar. So the people in the world cannot see and understand. Mas hoje nós vivemos na luz. But today we live in the light. Sabe, você não pode mais viver como aquelas pessoas. You cannot live like those people. Porque hoje você tem conhecimento de coisas além daquelas pessoas. Because today you understand and have knowledge about this. A luz veio sobre a sua vida. The light came over your life. Você começou a enxergar as coisas. You start seeing things and Sabe, understanding. o mundo agora tem uma outra, você vê por uma outra ótica. The world now you see a different Você view. consegue enxergar coisas que antes você não via. Now you can see things that you didn't see before. E você não pode continuar andando como andava. And you cannot walk the way you walk. Porque você before. agora enxerga. Because now you see. Você pode vislumbrar outros caminhos. You can find different ways. Você pode tomar decisões melhores. You can decide a better ways of Você things. pode enxergar os erros. You can see your mistakes. Então essa é a primeira consequência. That's the first consequence. Nós somos o povo da luz. We are the people of O light. povo que enxerga. The people who see it and understand. O povo que tem visão. Amém? The people has a vision. Irmão, não ande como cego. My brothers, don't walk like a blind man. Você sabe o que é andar como cego, irmão? Do you know what it is to walk like a blind? Vou resumir de uma forma muito simples I'm aqui. going to resume it very simply. As pessoas vivem como se não houvesse amanhã. The people live like there's no tomorrow. Eu gosto às vezes de conversar com algumas pessoas I like to talk to some people. e ouvir a respeito delas. And now I read about them. Você sabe, nós temos um tipo de pessoa que é totalmente inconsequente. That we have a type of person that's totally inconsequent. E ela vive como se não houvesse amanhã. And they live like there's no tomorrow. E ela trabalha, ganha dinheiro e gasta tudo. And they work, earn their money, and spend everything. E, bem, esse é um tipo de pessoa que nós temos. This is a type of person that we have. Mas nós temos um outro perfil de pessoas no But mundo. we have a different type of people. Pessoas que são sábias. People that is smart. Wise. People that Ok. are wise. Pessoas inteligentes. Intelligent people. E essas pessoas, elas fazem planos. And those people, they plan ahead. E aí você conversa com ela, ela fala, daqui a 10 anos And they- eu vou estar em tal lugar. You talk to them and then they project, and in 10 years they tell you that you're gonna be over there. Mas daqui a 20 anos eu vou ter construído isso aqui. But in 20 years I'm gonna build this over here. E daqui a 30 anos eu não vou estar fazendo. Você sabe que isso é coisa de brasileiro só, né? And after 30 years, you know, this is Eu já about percebi Brazilian isso, que o brasileiro ele quer trabalhar para não trabalhar depois. So the Brazilian people, they want to work for not work after. E ele fala assim, olha, se tudo der certo daqui a 30 anos eu não quero fazer mais nada. And if everything goes right in 30 years, I don't want to, you know, do anything. E aí, depois, irmão, vai contando aí. And then after that, what are you gonna say? Daqui a 40 anos, bem, aí And 40 after anos 40 years. vou estar bem velhinho. And I'm gonna be very old. E aí, irmão, e aí, And daqui a 50 anos? And then what's happening? And after 50 years. Ah, daqui a 50 anos eu vou ter morrido. So after 50 years, I'm gonna be dead. Não, mas se você tivesse vivo ainda, não, eu But ia if estar lá you com stay meus netos. alive, I'm gonna be with my grandson and granddaughter. E daqui a 60 anos? And after 60 years. Bem, com certeza 60 anos eu vou ter morrido. But indeed, with 60 years, I'm gonna be dead. E aí, irmão? And then, Não, e aí acabou. and then it's in, it's finished. Não, não acabou. No, it didn't finish. Começou. It's just began. Começou. It's just started. Você está me entendendo? Are you understanding me? As pessoas só... Sabe, quem não tem luz, quem tem uma vela, ele enxerga alguns metros à You have to frente. understand who has a candle, you know, just has a limited vision. Mas nós temos a visão aberta. Nós somos o povo da luz.
of open vision. We are a people of light. E nós não podemos viver na cegueira do mundo. And we cannot live with the blindness of the world. Nós sabemos o que vem depois. We know what comes after. Irmão, você não pode viver mais do mesmo jeito. You cannot live the same way that you lived Você não before. pode viver desconsiderando aquilo que Deus já te permitiu enxergar lá na You frente. cannot, ignore what God show you, what comes in front Nós of you. tivemos a nossa mente iluminada. We had our mind, clear by the Spirit Nós vivemos of no God. reino da luz. We live in the kingdom of light. O Senhor compartilhou conosco os seus mistérios. God share with us their secret. Eu gosto His da secret. linguagem da Bíblia. Fala o mistério que estava oculto nos séculos dos séculos. And I like the wordly of the Bible that says the secret that was hidden Nos from foi centuries revelado agora em Cristo Jesus. and was revealed to us in Jesus Porque Christ. se antes nós vivíamos na escuridão, Because if you live in the darkness agora nós before, vivemos na luz, irmãos. now we are living in the light. Você não pode agir agora da mesma forma. You cannot act the same way that A you sua act visão before. foi iluminada. Your vision was, clarified. Você sabe, quem realmente enxerga, ele não pode dar o mesmo valor para as coisas. Who see him cannot give the same value for things. Mas a Bíblia fala agora, indo no começo desse verso. And in the beginning of this verse, 1 Peter 2, Então fala verse 9, agora vem falar da nossa identidade. and he's saying about our identity. Quem in nós Jesus. somos, irmãos? Who we are in Jesus. Então veja aqui fala, nós somos uma geração eleita. We are a generation that is elected. Você sabe, eleito é uma palavra para escolhido. Elected is a word of choice. Nós somos um povo escolhido por Deus. We are a people that was chosen by God. Sabe, você pode até achar que você escolheu a Deus, mas Deus quem te escolheu. Amen. You can think that you chose God, but indeed God chose Você you. pode até achar, eu vou lá nessa igreja dos crentes lá. Você que pensa. Meu. Well, we can think, well, I'm going to this church of believers. You thinking about it. Deus escolheu a você. God chose you. Tá bom, pastor, que diferença que isso faz? Se Well, foi eu que escolhi, se foi ele que escolheu. What difference that it makes in my life? Você sabe, isso faz toda a diferença. This makes a lot of difference. Porque se foi você quem escolheu, Because if it was you who chose him, você pode mudar de ideia, você que escolheu. You can change your mind because you chose Mas it. a Bíblia fala que Deus não muda. But the Bible says God don't change. Ele escolheu você. He chose you. Você é dele. You belong to him. Pode fazer o que você quiser, meu You amigo. can Você do não, ele anything. não abre mão de você porque é ele quem decidiu escolher a você. Gonna give up on you because he chose you. Então nós somos uma geração de escolhidos. Because we are a chosen generation. Pessoas escolhidas a dedo pelo Senhor. People that was chosen, individually. by Não God. foi por acaso. Wasn't, random. Eu não sei o contexto que você veio ao mundo, I don't know how you came to this world, mas você veio pela vontade de Deus. but you came by the will of God. Eu não sei a sua história de vida, I don't know your life history, mas Deus já havia escolhido você. but God has indeed chose you. Eu não sei o que você já passou, I don't know what you went through, mas isso não importa, porque Deus escolheu você. but that doesn't matter because God chose you. Mas veja, nós somos uma geração escolhida, e aqui, We are a chosen generation, sacerdócio real. real priesthood. O que isso significa? Tem dois elementos aqui. What this signifies? O is sacerdote, two elements. irmãos, é aquele que ministra ao Senhor. The priesthood is those one who minister. Nós to somos God. chamados para sermos ministros de Deus. We are called to be a minister of God. Você sabe, uma das coisas que mais
é uma mentalidade que mais tem destruído a igreja. The way of thinking that destroyed the church. É a mentalidade que nós chamamos de mentalidade clericalista. Is the mentality of cleric. O que é a mentalidade clericalista, irmão? What is a mentality of cleric? Sabe, clérigo é um grupo selecionado. Cleric is a group apart. Então, por séculos, aliás, a igreja de Cristo foi enganada. For centuries, the Church of God was lied to. E qual foi o engano? And what was the lie? Que havia apenas um sacerdote. There was only one. E o que as pessoas vinham fazer no culto? And what the people come to the service doing? Vinham assistir ao sacerdote. They came to see. Deixa eu dizer, você veio para prestar um culto porque você é um sacerdote. You came to the service to offer a Veja, service. nós não existe mais. Jesus morreu para que todos nós nos tornássemos sacerdotes. Jesus died for so everyone can be a priest. Qual que é a implicação disso, meus irmãos? What's the implication of this? Porque você não pode mais ficar passivo. Because you cannot stand by. Você não precisa mais pedir a oração do pastor lá para abençoar a tua casa. You don't need to ask for the priest to pray Você for your é sacerdote lá na sua casa. You are a priest in your house. Você sabe que eu estava pensando a respeito disso esses dias? You know what that I was thinking about this? Que você sabe, tem irmãos que pedem para eu orar. We have brothers that ask for me to pray. E eu vou orar. And I will pray. E Deus abençoa. And God bless. E eu falo, Deus, está errado. And I say, God, this is wrong. O irmão é sacerdote tanto quanto eu. And I say, the brother is a priest as much as I am. E por que eu oro e aí parece que o Senhor abençoa mais? And why I pray and look like that you bless? Sabe, Deus falou, não é porque você é mais sacerdote do que ele. And God told me, it's not because I'm more priest. É um outro princípio que está envolvido aqui. Is another principle that's involved in this. É o princípio da honra. Is the principle of honor. The principle of honor. Eu abençoo porque ele te honrou. I bless because he honored you. Não é que a sua oração vale mais. It's not because you're praying. Mas porque ele honrou a posição sua. Has more value, but because he honored your position in the Sabe, kingdom. mas eu quero dizer que todos nós hoje nos tornamos sacerdotes do Senhor. Everybody became a priest. Não existe mais mediador. He's not a middleman anymore. Porque a salvação ela nos deu a posição sacerdotal. Because the salvation gave us the benefit Mas aqui of fala priesthood. que não apenas o sacerdote, mas também a realeza. Deus não apenas nos torna sacerdotes, mas a Bíblia fala que nós nos tornamos reis e sacerdotes. Because the Bible says we became priests and kings. E se por um lado o sacerdote é aquele que ministra ao Senhor, if the priest is the one who ministers to God, o rei é aquele que governa. And the king is the one who rules. Ah, pastor, agora você está de piada, né? Now, pastor, you're joking with me. Eu vou botar uma coroa e vou sair aí dando ordem para os outros na rua. So, I'm gonna put a crown on me and Vão me internar, pastor. Vão achar que eu tô doido. They're gonna put him in the hospital. They're gonna think that. Você sabe quando Adão foi colocado na terra? You have to understand when Adam was put Deus deu autoridade para que ele subjugasse toda a terra. God gave him authority so he can rule over everything. Eu quero dizer que a salvação te deu autoridade no mundo espiritual. And I want to tell you, the salvation gave you authority in the spiritual world. Nós fomos chamados para exercer governo. And we are called to be entitled to a Sabe quantas famílias estão sendo destruídas pelo diabo? How many families is being destroyed by the devil? Porque não tem o sacerdote. Because they don't have
a priesthood. Porque in the não, house. porque a pessoa, apesar de salva, ela não exerce governo naquela casa. Because even though after the people are saved, they do not, E é por isso que o diabo quer manter essas coisas ocultas de nós. Porque se você não sabe dessas coisas, você não vai utilizá-las. Mas Deus te constituiu como rei e sacerdote. Você é ministro do Senhor. Você pode exercer governo. You can rule a government in your house. Vou falar uma coisa aqui, os irmãos não me achem muito doido, não. I'm gonna tell something here. Don't think I'm crazy. A gente foi fazer o garage sale aqui. We did the garage sale here. E aí de repente começou a fechar o tempo. And the weather start closing. Aquele vento úmido começou. And that wind, umas palavras difíceis. And then, go ahead, Pastor. Go ahead. E o pessoal corre, pega as barracas, recolhe as coisas. Start moving around and take the clothing, and mounted the tent. Eu falei, alguém já experimentou orar? And I said, anybody, try to pray? Você sabe, Jesus mandou a tempestade acalmar no mar e a tempestade parou. And we have to, Jesus, order to the storm, to stop in the sea, and that stopped. Sabe por quê, irmão? O problema nosso, eu não estou pedindo para você fazer o milagre. Our problem, I'm not asking you for you to do. Eu estou pedindo pelo menos para você testar. I'm asking you to test it. Se você está sentindo uma dor de cabeça, if you're feeling a headache, só testa orar antes de pegar um remédio. Just try to pray before you take Custa nada, filho de Deus. It's not gonna cost you anything, son of God. Vai num velório. You go to a funeral. You go to a funeral. Fala baixinho no ouvido de fundo, levanta em nome de Jesus. Não estou mandando você fazer milagre nenhum, só tenta. O que custa? And you speak very low. Vai que Deus quer ressuscitar naquele dia. So speak to the dead. Mas não tem filho de Deus para ele usar naquela hora. But it's not. But it's not. We don't have one people who try to speak to the dead. E pode ser você. And maybe God want to resurrect the dead body. Já pensou que doideira? And can you think it? It's crazy. The craziness that would be. Lá o cara orou, o outro ressuscitou. Oh, right there, we pray and the body get, the dead people walk away. Eu sou um cara difícil de ter fé, irmãos. Eu confesso, sou muito racional. I'm very rational. Às vezes as pessoas que estão do meu lado têm mais fé que eu. Sometimes, most of the time, people around me has more faith than I am. Mas eu tenho ousadia, eu falo. But, I have courage to try. E esse dia do garage sale foi um dia desses. And that day of the garage sale was on one of those days. Eu não estava com muita fé não, irmãos. Yeah, I didn't have a lot of faith. Mas não sou eu que faço as coisas, é Deus. It's not me who's doing it. It's God. E Deus queria fazer naquele dia. God wanted to do it. E você estava comigo, Luiz? É a hora que eu falei. You were being with me, Louis? Eu botei a mão e falei, está repreendida essa chuva em nome de Jesus. I raised my hand and I said, I rebuke this rain in Jesus' name. Irmãos, and brother, o tempo abriu. And the weather get clear. Não, mas não demorou para abrir. Abriu assim, questão de minutos. And then didn't take too long. In a matter of minutes. Sabe, irmãos? The weather cleared. Essa é a realeza. And then you have to understand você foi chamado para exercer governo. You are called
called to rule over A Bíblia government. fala que Deus que Cristo já tomou toda a autoridade, foi dada no céu e na terra para Ele. That Jesus was given all the authority in the heavens and the earth. E Ele entregou para a sua igreja poder exercer essa autoridade na terra. Gave the authority to each church. Por isso não é no meu nome, é no nome de Jesus. Because not in my name, is in the name of Jesus Mas a Christ. gente faz no nome dele. But we are doing in His name. Ele entregou uma procuração para a gente poder fazer. He gave you the procuration so you can do it. Você já experimentou orar na sua casa? Have you tried to pray in your house? Você já experimentou orar no seu trabalho? Have you prayed in your job place? Agora veja, irmão, nós temos que entender uma coisa também. But now you have to understand one thing. Às vezes a gente ora de forma errada. Sometimes we pray in the wrong way. Às vezes o diabo está fazendo a festa lá na sua casa. Sometimes the devil is making a party in your house. E você ora, Deus, por favor, faz com que isso pare aqui. And then you pray apologetically, please God, make this stop. Mas Deus, Deus, na verdade, Ele já fez, irmãos. But God, indeed, He did already. É mais ou menos o seguinte: você precisa, vamos supor que It's like you need it. Você tem um ladrão na sua casa. You know, a thief come to your house. E aí você precisa de uma arma para se defender. Then you need a gun to defend yourself. E aí você fica pedindo você liga lá pro seu amigo e fala, por favor, vem aqui me defender. And then you call your friend who is far away and ask him, come here to protect me. Mas ele fala assim, olha, eu já te dei aí, eu já deixei uma arma para você se And he defender. answer you, I gave you the gun. Eu não Use preciso ir it. aí levar para você. I don't need to take it to you. You already Sabe, have it. Jesus já conquistou tudo para nós. Jesus already conquer everything. E às vezes ele está pedindo para Deus algo que Ele já fez. Sometimes we ask God for something that He already did. Você precisa manifestar o governo. You have to manifest the government of God in your life. Quando eu orei pela chuva, When I pray for the weather, eu não falei, Deus, por favor, faz parar essa I didn't chuva. say, God, please stop this rain. Eu dei um comando para a chuva. I command to the rain to stop. Para de chover. Stop raining. Porque a autoridade já foi dada. Because the authority was already given. Jesus pode fazer, irmão, sim ou não? Jesus can do it, yes or no? Mas Ele quer que você faça. But He wants you to do it. Isso é difícil de entender. This is hard to understand. Você sabe, tem coisas que logo que a gente se converte, When you just became a new creature, e algumas pessoas falam que esse é o primeiro amor, and some people call this the first love, e parece que os milagres acontecem tão fáceis. and look like the miracles happen so easily. Sim ou não? Só eu que tenho essa percepção. It's only me that has this perception. Nossa, eu vivi um tempo tão bom. Well, I live a very good time. Eu orava e Deus fazia. I pray and God did it. Deus dava comida na boquinha. God gave food in your Estava mouth. tudo preparado. Everything was Eu não ready. precisava me esforçar. I didn't work too hard. Isso é muito bom, irmão. That's very, very good. Mas não pode ser para a vida toda. But cannot be for the whole life. Comida na boca é coisa para bebê. Food in your mouth is for child. Os irmãos estão entendendo? Are you understanding? Por que parece que as coisas vão tornando mais difíceis? Why, look like the things getting harder Porque and Deus harder? quer te levar para um nível maior. Because God want to take you to a next level. Você precisa crescer You need espiritualmente. to grow spiritually. Deus pode fazer, mas Ele quer que você faça. God can do it, but He wants Quando you to do você era uma criança na fé, Ele até fazia por você. it. When you were a child in the faith, He did it for you. Mas Ele quer que você cresça. But He wants you to grow. Você é imagem e semelhança dele. You are His image and semblance. Você of foi Him. estabelecido aqui para governar. You are put here to govern. E Ele não quer que você rule. fica
chamando ele toda hora para resolver a And he don't want situação. you to call him. He don't want you to call him all the time to solve the problem. Deus quer filhos maduros. God want a grown-up kids. E esse processo de crescimento, irmãos, And this process of growth, agora presta atenção nisso. now pay attention. Ainda que te custe momentos difíceis, Still that cost you difficult moments. ainda que te cause desconforto, Even though cause you ainda que seja desagradável, even though it's uncomfortable, faz parte do plano perfeito de Deus para que você cresça. is part of the perfect plan of God in your Por isso life que a Bíblia for you fala, a to grow. nossa leve e momentânea tribulação Because that's why the Bible says our light and momentaneous tribulation produz peso de glória. produce weight of glory. Sabe qual a diferença entre adultos e crianças? The difference between a child and an adult. Adultos têm responsabilidades. Adults has a responsibility. Adultos aguentam pressão. Adults hold the pressure. Deus está forjando o caráter nosso, God is building up our character para que você seja um sacerdote, so you can be a priest, para que você seja rei, so you can be a king, para que você governe. so you can rule. Irmão, como eu falei, nós não vivemos sob a perspectiva dessa vida. So the way I said, we don't live for Essa our vida own aqui não é um perspective. fim em si mesmo. This life is not an end, it's not the finish. Essa vida aqui é uma preparação, é um aquecimento para a vida verdadeira. This worldly life is a preparation for the real life. Sabe? Então nós temos que viver sobre essa perspectiva. So we have to live under this perception. Você não vive mais na escuridão. You don't live more in darkness. Você já entendeu isso. You understood this. Então você não pode andar igual o cego. You cannot walk like a blind man. Você já enxergou do outro lado. You already saw the other side. Sabe? Deus está trabalhando nesse tempo com você, And God is working this time with you. para que você possa viver a eternidade ao lado So dele. you can live the eternity by His side. Sabe? Não é pouca coisa não, irmãos. It's not a little thing. Nós não somos qualquer criatura. We are not any creature. Nós somos imagem e semelhança de Deus. We are image and semblance of God. Nós somos criados para o governo. We are called and created by the government. A Bíblia fala que Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino eterno. The Bible says Jesus Christ is going to establish His kingdom. E nós vamos reinar com Cristo. And we're going to rule with Jesus Christ. Mas se você não ora nem pela dor de cabeça, But if you don't even pray for your own hearing, como é que você vai governar com Cristo? how are you going to rule with Jesus? Os irmãos estão entendendo? Are you understanding? Os irmãos estão comigo? Are you following me? Continuar, senão eu só vou ficar nesse tópico hoje. So let's follow. Go deeper. Adiante. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Okay, saint Nation. nation. Você sabe, santidade, irmãos. Eu sei que o conceito normal das pessoas a respeito de santidade é ausência de pecado. You know, the sanctity is absence of sin. A ausência de pecado é uma consequência da santidade. Absence of sin is a consequence of sanctity. Santidade é algo que é separado. Sanctity is separation. Quando você via no sacerdote escrito santidade ao Senhor, When you see in the priesthood sanctity, É porque- sanctity to the Lord. É porque ele vivia uma vida separada, dedicada a Deus. It's because he lived a separate life. Deixa eu dizer, Dedicated to the você foi comprado. Lord. Let me tell you, you are bought. Você foi comprado por um alto preço. You are bought for a high price. E agora você pertence a Deus. Now you belong to God. Aliás, a continuação aqui fala povo de propriedade exclusiva de Deus. And of the continuation here, people of
exclusive property of God. Sabe qual que é o problema, irmãos? You know what's the problem? Nós até somos povo de Deus, We are God's people, mas esse negócio de exclusividade é complicado, né, irmão? but exclusively is kind of complicated Porque a gente gosta de Deus. because we like God. Deus é gente fina, né? God is a good people, Mas às vezes também a gente gosta de fazer umas coisas but sometimes meio we erradas, like né? to do wrong things. De vez em quando Disney, o Mickey chama a gente, sei lá. Sometimes the Mickey call us. Sabe, irmãos, nós somos propriedade exclusiva. So we are exclusive property of Deus não God. divide a gente com ninguém. God do not divide us with nobody. Por isso a Bíblia fala: quer comais, quer bebais, fazei tudo para Deus, para Cristo, irmãos. So the Bible says, if you eat or if you drink, do everything Faça to tudo God. para a glória dele. God, do everything to His glory. Irmão, não estou falando que você não tem que se divertir, cuidado. I'm not saying that you cannot enjoy this life. Tá? Não é isso. No, it's not this. Mas tudo que você fizer, faça para a glória dele. But everything that you do it into the glory Nós temos of God. um propósito. Nós We somos have a purpose. Nós somos santos. We are saints. Nós somos separados. We are separate. Nós não vivemos da mesma forma que o mundo. We not live the same way of the world. Of Nós this somos world. um povo marcado, irmãos. We are marked people. E vivemos para Deus. And we live for God. Somos sua propriedade. We are property of God. Você sabe, tem gente que fala assim: ah, eu desviei, eu larguei mão de Deus. We have people that we walk away. We open hand of God. Eu pergunto: e ele deixou você ir? And I ask it, well, and about him, he let you go? Você é dele. You belong to him. Foi ele que comprou você. It's him who bought you. Que pretensão é essa que você acha What's que você largou the Deus? intention of this, that you just let God go? Não existe isso, irmãos. Nós somos propriedade dele. It doesn't happen this way. We É ele belong quem to God. comprou. It's him who paid the price for Você era só uma peça na vitrine. you. You are just a piece. Era só um vaso. It's just a vase. Você já viu um vaso criar a perna e sair correndo da prateleira? Did you see a vase, grow legs and Não, não walk tem away? como, irmãos. Não tem como. Doesn't happen that way. Agora veja, Deus fez tudo isso com você, amém? God did everything with you. Você ficar bonitão aqui domingo, So you can come no here culto, pretty, alegre, hã? strong, happy. Não, mas a Bíblia fala que há um propósito. But the Bible says it's Há um a propósito purpose. para nós. It's a purpose for us. Assim, há um propósito para mim. Say it. It's a purpose for me. Cujo propósito? What's the purpose? Proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amen. To proclaim the greatness of God who rescued from the darkness to the light. Sabe, você foi chamado para proclamar as grandezas de Deus. You are called to proclaim the greatness of God. Você foi chamado para ser um exemplo, You are called to be example, para ser um referencial, to be a reference, para ser a luz desse to mundo, be the light of para the ser um world, farol para as pessoas que estão na escuridão. to be a headlight for these people who Irmão, live in deixa eu contar uma darkness. coisa, não tem plano B. Doesn't have any plan B. Deus não tem outro plano. God don't have another plan. Ou o negócio vai com a gente aqui ou não vai com mais ninguém. Or the plan comes with us, or is nobody else to Sabe, nós replace temos us. que entender o nosso propósito individual e como igreja. We have to understand our purpose individually and as a church. Como eu falei, é uma questão de identidade. It's a matter of identity. Quando você entende a sua identidade, When you understand your identity, você entende o seu propósito. you understand your purpose. Sabe como que você sabe se a pessoa conhece ou não a sua identidade? How you know the people knows your identity?
vai ver o que ela está fazendo. Okay, go see what he or her doing. Qual que era o problema do filho pródigo? What's the problem of the prodigal son? Ele era filho, mas não se sentia como um filho. He was a son, but he wasn't feeling like a son. E o que ele estava fazendo? And what he was doing? Estava lá cuidando de porcos para outra pessoa. And he was, taking care of pigs for somebody else. Porque não entendia sua identidade. Because he never understood his identity. Então você conhece a identidade da pessoa pelo que ela está fazendo. And you understand the identity of the people for what they are doing. Sabe, eu vou entender que nós entendemos o nosso propósito e identidade. We understand that we understood our purpose and identity. Quando nós como igreja formos luz nessa cidade. Amen. When we as a church become a light to the city.